Tem pastores que são picaretas, mas tem igrejas também que o pastor, quanto mais quebrado o pastor é, mais de Deus ele é. Aí quanto menos ele tem, mais as pessoas dizem, esse daí é de Deus, hein? E as pessoas se orgulham, em que sentido? Às vezes dizem, olha, o meu pastor pensa no homem de Deus. Aí você pergunta, por quê? Ele tem apenas uma causa. Todo culto com a mesma causa. Sapato para quê? 2, um preto e um marrom, não precisa mais que isso. Visita irmãos longe de bicicletinha. Então eles dizem isso que quase que se orgulhando, sendo que é uma vergonha. Porque eles não dão as condições mínimas necessárias para o pastor. Porque quanto mais condição ele tem, mais pessoas ele consegue alcançar. Então, nós também não podemos ir para esse lado, né? Achar que, olha, o pastor bom é aquele pastor que é um miserável, que não tem nada. Isso é um absurdo. De graça recebeis, de graça dai, não está falando no sentido de que, olha, a pregação, né? A pregação, ela vem, você acha que vem como, né, amém? Você acha que eu chego aqui antes do culto e falo assim, Senhor, é agora. Vai! Sai! Não. Se tem uma coisa que é caro, é livro. E o pastor vive disso. Então não existe essa história de graça recebeste, graça dai, né? A não ser a salvação mesmo. E qual é a forma que Deus estabeleceu para que a igreja fosse sustentada? Dízimos e ofertas. Esse é o padrão estabelecido aqui na Escritura. É através da fidelidade dos irmãos. É através da generosidade dos irmãos, que você sabe, né? Fidelidade é diferente de generosidade. A manutenção do prédio, o auxílio dos necessitados. Nós tentamos fazer isso da melhor maneira possível, né? Quando nós vemos algum irmão realmente necessitado. Porque você sabe, né? Nem tudo que você diz que é necessidade é necessidade. Igual uma vez o irmão, ele disse para mim, né? Ele estava com um problema na rede elétrica da casa dele, eu conversei com os irmãos e disse, irmãos, olha, a gente precisa ajudar, né? Compramos uma fiação, eletricista, aí fomos lá e arrumamos a casa do irmão. Joia. Passou uns 2 meses, ele veio falar comigo o seguinte, pastor, é o seguinte, o documento do meu carro está vencido, tem como a igreja ajudar também? Irmão, sinto muito. Não tem como. Você imagina se a gente abre esse precedente, daí todo mundo vai chegar com o PVA, documento aqui, o pastor venceu. Não dá. Outra coisa, isso não é necessidade? Às vezes uma bicicletinha, uma caminhada resolve. Mas a manutenção do prédio, ajuda aos necessitados, o salário do pastor, tudo isso vem da arrecadação da igreja. Tanto é que Paulo, você percebeu aqui que ele se alegra por conta daquelas pessoas terem renovado o compromisso com ele? Oh, Deus, vocês se lembraram de mim novamente, louvado seja Deus. Então aqui, queridos, nós já vemos basicamente o resumo da carta de Filipenses. Paulo, ele escreve esta carta para agradecer uma igreja que não tinha obrigação de ajudá-lo, e mesmo assim, aquela igreja sendo pobre, ela foi generosa para com o apóstolo pelo fato de se preocupar para com ele. Então eles mandam uma oferta mediante um irmão chamado Epafrodito. E eu sei que eles falam assim, né? Pastor, mandou oferta lá pelo irmão. Lembra do contexto aqui. Você sabia que o Pix ele existe esse ano, né? Não tinha antes. Você imagina. Não era assim, né? Paulo está passando uma necessidade, ele mandou uma mensagem lá para o Sulano e disse assim, ó, irmão, só o Pix da igreja de Filipenses aqui é tal, né? Ajuda. Não tinha. Não tinha Pix, não tinha caixa eletrônico. Para que houvesse ajuda de outra pessoa ou de outra igreja, como foi aqui, meu irmão, era necessário um baita de um esforço. Não apenas financeiro. Porque arrecadar o dinheiro para ajudar alguém é uma coisa, e talvez a parte mais fácil. Se coloque no lugar desse povo aqui. Não tinha carro. Qual o meio de transporte da época? Barco. Acho que nem barco motorizado tinha. Barco. Camelo. Sandália. Aí então você vê que esses irmãos, eles fizeram realmente muito, além do que estavam as forças deles. Por quê? A distância de Filipos a Roma era 1.270 quilômetros aproximadamente ali. 1.270. Quer ter uma noção qual era essa distância de Roma até Filipos? De carro, se você saísse daqui e chegasse até Porto Seguro. Porto Seguro tem 80 quilômetros a mais ali. 20 horas de viagem. Ou se você pegar sentido sul, Pindamonhangaba, Porto Alegre. Essa era a distância que Epafrodito saiu, depois de colher a oferta daqueles irmãos, para levar para o apóstolo Paulo. 20 horas de carro. Você imagina, barco, camelo e sandália.
Demorou dias. Então é de suma importância. E ainda assim nós vemos que tudo isso não impedia aquela igreja de participar das aflições de Paulo. Porque eles poderiam dizer assim, né? Paulo, a gente até ia ajudar, né? Arrecadei dinheiro aqui com os irmãos para te ajudar, mas 1.200 quilômetros, Paulo, poxa, não dá. Nem isso foi empecilho. É tão certo que, eu coloquei uma frase, ele põe, por favor. Warren Wiersbe, ele diz assim, os filipenses se preocupavam com o apóstolo, mas até então não havia tido oportunidade de ajudar. Muitos cristãos hoje têm a oportunidade de ajudar, mas lhes falta interesse de ajudar. Os filipenses, eles tinham interesse e faltava oportunidade. Inúmeros cristãos hoje têm oportunidade, mas não têm interesse.